Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma segunda mística. Hoje eu tenho 3 grupos. O primeiro é a ágata verde, o segundo é a pedra do ocultismo e o terceiro grupo é a ágata azul. Ok, então se você escolheu a ágata verde, vamos ver como será essa semana. Bom, uma semana muito mais consistente, tá? Então, se a semana passada você teve alguns altos e baixos, eu sinto que essa semana, com relação aos assuntos da semana passada, você vai ter um pouco mais de domínio, tá? Então, eu gosto desse tom aqui da ágata verde, combinando junto com o citrino, que eu acabei escolhendo para me conectar mais. É uma experiência assim que mistura um pouquinho de água com terra, então mistura a ideia da gente ter um equilíbrio emocional com o saber fazer, né? Um saber fazer acontecer. Se a gente tem uma ideia, então a gente dá o primeiro passo, sabe? Vai ser uma semana bastante consistente nesse sentido, uma semana de sair do plano das ideias e ir para a execução. A gente tem aqui um 3 de paus, que é uma carta muito conhecida sobre isso mesmo, sobre fazer planos, tá? Então, a ideia de que, olha, talvez aquilo que eu tenha visto até hoje não me serve mais e eu vou precisar começar a olhar para novos horizontes, eu vou precisar me planejar mesmo, só que um planejamento já executando. Então, um 3 de paus, até para algumas pessoas, assim, quem não costuma ter muita paciência para ver uma massa de pão crescer, para ver algumas coisas crescendo, acontecendo. Quem não costuma ter essa paciência, o 3 de paus, ele acaba ensinando. Ele fala assim, olha, você não vai ter um resultado imediato, né? Tem coisa que tem que realmente esperar um tempo, as transformações químicas que a gente nem tá vendo, que estão acontecendo, mas os nossos olhos não veem. Então, assim, de fato, é aquela história de que o apressado come cru. Aqui vai ser uma semana para valorizar o tempo, valorizar a ideia de que o tempo é talvez assim o principal fator da nossa vida, e o tempo que importa é o presente, ou seja, não fique, né, trabalhe bastante a ansiedade, porque as suas ideias elas vão se realizar, elas vão se concretizar e terão um resultado também. Pode não ser um resultado maior, pode não ser de imediato, mas com certeza as suas ações elas não são em vão. Então lembre-se disso, lembre-se que essa semana você vai ter ações durante essa semana que não serão em vão. Então é muito legal essa energia aqui. Continuando, um cavaleiro de copas. Então, realmente, para alguns até pode ser algo sobre ter que planejar uma reunião, um evento, ter que planejar receber alguém que você gosta em casa. Pode ser que você tenha que fazer um convite a alguém e que seja... Assim, a energia que eu tô sentindo é super tranquila. Então, se você é uma pessoa que costuma ter mais ansiedade, assim, é uma semana que vai te ajudar bastante com isso. E sempre num processo, né? Do tipo, primeiro eu vou consertar isso aqui na minha casa, eu vou resolver esse problema aqui. Daí então, uma vez resolvido esse problema, eu posso fazer um convite especial para alguém. Eu posso, então, agora que eu resolvi essa questão que me magoava, me machucava, eu posso então convidar alguém para o meu ambiente, né? Para essa versão minha que está um pouco mais equilibrada e que tem um pouco mais a oferecer. Num sentido positivo do termo, tá? Então, claro, eu acho que todo mundo tem algo para oferecer. Nem que seja um abraço, nem que seja, não sei, um entretenimento. Mas todo mundo tem algo a oferecer, é sempre uma troca. E eu sinto que essa semana você vai ter trocas muito profundas, muito bonitas. Provavelmente você tendo que convidar alguém, mas também o retorno não é impossível, porque a gente tem um rio aqui, né? Parece um rio, mas pode ser uma estrada também. Mas tem um rio que me parece que tá voltando, né? Tá vindo nessa direção. Então, até uma questão meio mútua. Você faz um convite, depois alguém te convida. Mas
muito mais sobre relações afetivas mesmo do que questões profissionais. E se for alguma questão profissional, com certeza não vai ser somente profissional, né? Acaba que é uma conexão que pode ter um caráter aí de amizade, né? Ou ser divertido. Olha que legal, gente, é isso mesmo. Você... é bem aquilo do tipo, se a gente dá, a gente recebe, né? É bem isso. Porque... E até tem uma pessoa que... Às vezes eu vejo uns vídeos dessa pessoa, né? É um youtuber, na verdade, é um psicólogo antes de tudo. E às vezes eu gosto de ver o que ele tem a dizer. E ele falou a respeito do dinheiro, aliás, a respeito da riqueza, né? Falando muito sobre a riqueza ser algo que vem de dentro. Então, que não adianta a gente ter dinheiro e aquilo não reverberar, a gente não compartilha com ninguém ou não faz nada com amor, né? A vibração do amor, eu acho que já falo muito dessa vibração aqui, mas ela de fato, a verdadeira, não isso que se fala da boca pra fora, né? Faço tudo com amor e na verdade não, tá só se reproduzindo um discurso, nada a ver. Mas quando a gente faz uma coisa com amor, a gente sente dentro da gente essa vibração. E essa semana você vai sentir muito essa vibração do amor, a energia talvez até para alguns da paixão mesmo, mas eu não sinto como se você estivesse perdendo a cabeça, tá? Então, muitas coisas, muitos avanços. Para quem passou uma semana passada um pouquinho mais difícil, eu acho que essa é um abraço, né? Essa é uma lembrança de que as coisas podem ser muito melhores. E olha só que legal, a gente continua aqui com mais água. Eu falei que tinha uma mistura de terra com água, mas até tá vindo um pouquinho mais. A terra ela continua aqui, né? Aqui já sumiu, aqui já não aparece mais, já tem uma pessoa flutuante, porque o 7 de copas é isso mesmo, quando a gente mergulha nos nossos sonhos, já vai para um mundo lúdico, aquelas pessoas que têm uma produção assim incrível. Eu penso muito no cinema, porque, poxa, olha quanta coisa, quantas artes diferentes não são reunidas num cinema, num filme. Você tem coreografia, muitas vezes. Você tem... Você pegar, por exemplo, um filme do Tarantino, pega um Kill Bill, você tem uma série de lutas ali encenadas, músicas que são referências também. Aí é como se fosse um cineasta, ele é um maestro de diversas artes diferentes. Então, o cinema é bastante incrível. Como tantas outras artes, claro, todas as artes, mas o 7 de copas, ele me vem muito nesse extremo. O que você pode... que sonho que você pode realizar, que é quase como se você tivesse que ser um maestro de vários outros pequenos sonhos. Então tem coisas que... Sempre tem alguma coisa maior, mais desafiadora que a gente tenta vivenciar e que nem sempre a gente vai vivenciar de uma vez, mas as pequenas taças que compõem aqui o 7 de copas, a gente pode aos poucos fazendo cada uma delas, né? Se eu tinha um pequeno sonho de fazer uma viagem, pronto, ponto, check na viagem, né? Faz. Um pequeno sonho de escrever um livro, vai, faz o livro, publica, vê como isso se realiza. Então eu vejo que você tem várias pequenas realizações, que não são pequenas, tá? Eu tô falando comparando esse 7 de copas, que com certeza é uma realização muito maior. Mas você tem aí uma realização muito... um conjunto de realizações, né? Para alguns até pode ser algumas coisas que coleciona mesmo. E que são grandiosas, assim como uma realização de um filme, como, né, a produção de um filme, a execução de um filme. Então tem muita coisa que você de fato vai precisar executar, planejamento, porque sem dúvida você vai dar um passo muito grande com relação a alguns sonhos. E eventualmente eu vejo isso em algum grupo, né? Mas isso aqui tá gigantesco, não tá nem cabendo na leitura. E acho que muito porque você recentemente fez uma reorganização, você reorganizou, pensou em coisas que não cabem mais, que você não precisa. É como se tivesse uma maturidade misturado com uma pequena paz, né? Então, para quem tem ansiedade, de fato, isso aqui
ainda tá sendo domesticado, né? Ainda tá sendo aí, você ainda tá doutrinando isso aqui. Mas para outras pessoas que não têm tanta ansiedade, que já estão numa tranquilidade, isso aqui é uma noção de que, nossa, tá, né? Tem gente que fala, a astrologia não tem credibilidade. E o que tem credibilidade, gente? Se, claro, não estou dizendo que a ciência não importa, né? Como a ciência, como algumas pessoas pregam, mas até os estudos científicos, eles não são absolutos e eles perdem um valor se uma outra teoria muitas vezes prova que aquela estava errada, enfim. O que verdadeiramente, quando a gente vê as diversas realidades que as pessoas vivem, qual que é a realidade que prevalece? Qual que é a visão de mundo que prevalece? O que é de fato real? Tá? Então é um pouco disso, sobre você encontrar a paz nesse sentido de não se preocupar muito com o que é real. Se alguém disse para você algum dia que não, isso aqui não é possível, não pode ser real. Até falando um pouquinho de Tarantino, eu não sei se é verdade ou se é só uma fofoca, mas parece que a mãe dele falou para ele desistir, né, do trabalho dele de querer escrever um roteiro, algo assim. E se é uma história verdadeira, olha aí, ele conseguiu ir contra isso que para a mãe dele, naquele momento, parecia uma realidade impossível. E ele hoje é um dos cineastas mais conhecidos, né, do mundo. Então, é isso, gente. Qualquer coisa que você queira realizar, basta um planejamento. Planejamento. Olha, eu acho que, olha, essa semana aqui, não sei como estão as outras, mas esse grupo ele já... Porque assim, como eu vou gravando, eu falo, qual grupo que eu gostaria de sortear, né? Porque você já vê um pouco o que tá menos pior, o que tá muito bom, o que tá mais ou menos. E esse grupo aqui, sem dúvida, é o que eu gostaria de sortear, mas aí eu sempre sorteio pra eu ler a mensagem da semana, então vamos ver, mas eu adorei isso aqui. Finaliza com o enforcado, que é bem aquela energia do tipo, respeita o tempo, tudo que parece impossível agora não é. É aquela velha história de o mundo dá voltas, né? O que só tem a coragem, né? Acho que a coragem de dizer assim, ó, isso aqui não vale mais pra mim, essa realidade aqui que eu vivia, eu não tô cabendo mais nessa realidade, eu preciso expandir. Então vocês vão expandir com certeza, com a vibração do amor ainda por cima, vocês vão encontrar pessoas similares essa semana, muita troca afetiva, tá? Do tipo, às vezes encontrar com pessoas que são realmente amigas, porque, né? É difícil no mundo... É difícil, não sei se um dia foi fácil, mas é difícil você encontrar uma coisa verdadeira, que tem uma afinidade real com você e que não esteja numa relação de negatividade, comparação, inveja, qualquer coisa. Então, essa semana você vai encontrar pessoas que são pró você de verdade e que, com certeza, no tempo certo aqui as coisas vão se realizar, tá? Para algumas pessoas também o que pode se realizar é desde a construção de uma casa, para alguns numa menor escala, uma viagem mesmo. Para outras pessoas pode ser assim, será que eu quero adotar um pet? Será que eu quero ter um filho? Será que pode ter uma coisa assim sobre uma energia de amor tão grande essa semana que pode não caber mais em você, que você tenha que compartilhar de alguma forma, tá? Então eu espero que seja uma linda semana, um grande beijo. Muito bem, se você escolheu a pedra do ocultismo, vamos ver como será a sua semana. Essa pedra, eu já falei, ela nunca chega neutra, né? Ela sempre traz uma coisa meio estranha durante a semana, mas o estranho não precisa ser ruim, tá? Pode ser um estranho do tipo, nossa, faz tempo que eu vi esse filme, então eu nem sei se é um filme problemático. Com a minha cabeça de hoje, o que eu pensaria? Mas Elvira, acho que é Elvira, Rainha das Trevas. Quando eu era pequena, eu via esse filme e eu achava muito encantador e ao mesmo tempo estranho, né? Acho que tinha muita bagunça no filme, essa coisa, a referência, né, da magia e tal. Acho que eu vou tentar ver de novo esse filme. Mas me vem um estranho, porque essa pedra ela não traz nada de comum, tá? Então é uma semana que você realmente pode ter assim, contato com pessoas muito diferentes de você. Pode ser que as suas diferenças, aquilo que é estranho em você, no bom sentido, venha à tona, esse destaque, né, seja de alguma forma
aclamado, então o que te diferencia seja aclamado e não aquilo que te faz pertencer a algum lugar, a algum grupo. Tá, então, muito legal. É claro, se é a pedra do ocultismo, então é claro que vem também a própria energia do ocultismo, né? A própria capacidade da magia. Então você pode ter uma semana mais voltada para pequenos atos mágicos, né? Tem pessoas que são muito boas com as plantas, que são muito boas com ervas, assim, é tanta coisa incrível que tem para explorar, né? De tanto conhecimento ancestral que existe, e cada pessoa traz um pouquinho na bagagem de outras vidas ou dos próprios ancestrais, cada pessoa traz um pouquinho, uma dica, um conhecimento, e é uma semana que você pode trazer, você pode desenvolver ainda mais, né? E sem dúvida algo meio... Eu acho que é isso, o que é excêntrico vai ficar muito em alta. A gente tem uma imperatriz invertida, então toda vez que eu vejo essa carta aqui invertida, porque essa é uma carta muito bonita, muito completa, né? Toda vez que eu vejo essa carta invertida, eu penso que a gente tem que tomar um cuidado para que... você vê que tem o símbolo de Vênus ali. E para todo mundo, até eu acabei de postar aí, né, o vídeo da lua cheia, vem a energia do amor, o pensamento sobre o amor vem muito forte. O grupo 1 acabou de me confirmar isso, agora que eu tô me ligando, tá? Então vem a questão do amor muito forte, e aqui vem Vênus invertida. Então, como veio uma coisa meio que, né, de trevas, mas não trevas terríveis, né, trevas, mas com um pouco de cômico nessas trevas, só não vai fazer alguma coisa, às vezes, brincando. Vou pensar aqui nessa pessoa brincando. Porque às vezes você vai perturbar mesmo a pessoa, tá? Um relacionamento do passado que ficou mal resolvido. Não precisa ficar mentalizando, tentando... Como é que a gente chama? Tentando manifestar uma situação mal resolvida do passado. É melhor você usar esse magnetismo dessa semana para mentalizar uma resolução, para mentalizar uma libertação com relação a alguma coisa mal resolvida do passado. Agora, a imperatriz invertida, ela me dá um pouco de medo, porque ela me causa a ideia de uma vibração que, bom, vai muito uma vibração feminina meio macabra, tá? Então, é claro, cada coisa na sua função, né? Quando a gente pensa, se a gente está numa boa energia, uma imperatriz invertida simplesmente significa que ali alguém vem, tenta te fazer enquadrar num papel e você se rebela, fala, eu não sou isso aqui, você não me enquadra. Isso no bom sentido. No mau sentido é aquela história, a gente tenta fazer uma coisa que não é bacana, às vezes seduzir quem a gente não deve seduzir, tá? Então, tudo depende de como você tá na sua vibração essa semana. Mas uma imperatriz invertida, assim, com esse símbolo de Vênus também invertida, me vem um pouco como, por exemplo, Lilith, que é uma figura, né, mitológica e uma figura que eu sempre gostei também desde pequena. E é uma figura tão controversa, né? Então, é uma figura que, se a gente pensa mesmo simbolicamente, representa uma não submissão. Isso é muito legal. Nesse sentido, uma não submissão. Agora, num outro sentido, né? Como eu falei, se a gente tiver uma negatividade, isso aqui pode fazer assim, ninguém me controla e ao mesmo tempo eu também não tenho noção das consequências das minhas atitudes. Então, não queremos entrar nessa vibração, né? Pelo contrário, então use o lado da rebeldia e da não dominação. A gente tem um 6 de ouros, uma outra coisa. Eu tenho dó aqui, medo, se alguém te fez algum mal, porque um 6 de ouros invertido, ele mostra, assim, quando a gente toma uma consciência de uma situação que estava abusiva, né? Quando a gente percebe que, nossa, uma taxa estava sendo cobrada e não era, né? Era algo que era errado, que não era para você pagar, né? Acabei de ver por acaso também que uma caneta estourou, ó, tá vendo? A caneta estourou. Então, tem alguma coisa que você pode descobrir que não vai bem, alguma coisa que tá
pode ter saído do seu controle, alguém que realmente te usou, né? Infelizmente tem gente que usa mesmo, que pensa, eu tenho a oportunidade de abusar dessa situação, da boa vontade de alguém e vou abusar, não importa o que, não importa a estratégia, né? Então, eu tenho pena aí dessa pessoa, porque você com a pedra do ocultismo, você pode estar numa semana muito bem, tá sendo protegido, protegida pela espiritualidade. Então, cuidado com o que você mentaliza. Pensa que tudo que é injusto, em algum momento vai encontrar justiça. Agora, se a gente mentaliza também, se a gente bota ali, tô mentalizando pra dar tudo errado na vida de alguém, a gente acaba gerando de quebra um karma pra gente. Por isso que esse grupo, ele vem tão assim, cuidado, você tem razão na sua questão, então não perca essa razão, entendeu? Olha, e se não é isso mesmo, não perca a sua razão. A gente tem o carro ele é uma carta entre mundos, ele é uma carta que para mim, principalmente, simboliza ali o fim da linha, quando a gente tenta, não sei, a gente tá no mar, né, e aquela maré tá levando a gente, tá engolindo a gente tenta nadar e é muito difícil sair. O carro, apesar de chamarem alguns tarôs o triunfo, ele não é uma vitória, assim, ele é, na verdade, um desafio muito grande, porque ele é toda uma mudança de padrão de existência, uma mudança daquilo que se consolida, daquilo que fica tranquilo fazer. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu em casa eu sempre tenho uma postura mais cuidadosa com a limpeza. Só que em algum momento isso mudou, e aí a postura ficou igual para mim e para o meu companheiro. Só que a minha cabeça ainda tá ali, pensando que eu que tô mais cuidadosa. Então a minha atitude é sempre como se, ele não vai cuidar. E, na verdade já tá cuidando melhor do que eu, daquilo que antes não era. Tá? Ou quando a gente tem um pensamento assim, eu sempre cuidei desse irmão mais novo, e aí o irmão mais novo já tá com 30 anos e eu continuo cuidando como se fosse um irmão mais novo e mais imaturo. E, na verdade, a pessoa às vezes já até tá mais madura que a gente em assuntos diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado. O carro, ele fala pra gente, não se acomoda com aquilo que você vivia, porque as coisas vão mudando mesmo. A mudança que você queria ver, ela pode acontecer, mas se você tiver com a cabeça antiga, você nem vai aproveitar essa mudança que você queria ver. Então o maior desafio do carro é sair de um padrão mental antigo nosso. E é isso, essa semana vai te testar com relação a isso. Do tipo, você tem uma forte manifestação, você tem um forte poder mágico, claro, pedra do ocultismo. Mas você pode usar isso para que lado, né? De que maneira você pode usar? A gente tem o 10 de ouros, então aqui também é uma semana que pode trazer algumas questões antigas. Esses padrões de pensamento, eles podem até estar já muito intrínsecos, muito vinculados à sua família. Então não deixe alguma pessoa da sua família te levar para baixo, não deixe alguma pessoa da sua família dizer que você não vai para frente quando você já tá na frente, né? Então aqui a única coisa que você tem que... Eu acho que, aliás, é uma semana que assim, não faça nada com relação a essas questões, não faça nada. Siga para outros rumos. Se aparecer alguma questão sobre um relacionamento do passado mal resolvido, melhor nem fazer, só ouvir e não ter uma postura, melhor ficar na espera. Porque é uma semana que pode te testar, né? Pode testar ali até onde você vai, se você vai jogar uma praga ou não, tá? Então, saiba que a espiritualidade está do seu lado, você tem razão, até mesmo com relação a algumas questões familiares, mas a melhor coisa para que você não caia, não volte para um padrão antigo é não se envolver. Deixe o universo restaurar uma certa ordem e se interesse por outros assuntos. Muito legal, hein? Ás de espadas. Então, finalizando aqui com essa força incrível do Ás de espadas, falando, nem por um segundo olhe para trás, tá? Você está em outro lugar. Vão tentar te levar para um lugar que você já saiu.
Às vezes até literalmente. Vão falar, fique aqui. E você tem que ir embora, tá? Então lembre-se que você estava perdendo, estava vivendo alguma situação injusta. Você já viu a solução, sabe o que tem que fazer, mas algumas pessoas podem tentar te deixar ainda nesse lugar. Então não caia num conto do vigário, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham muita força essa semana. Aproveitem o magnetismo, mas não façam nada de ruim com ele. Um grande beijo. Escolheu a ágata azul, vamos ver como será essa semana. Uma semana... Eu acredito que uma semana que você possa ter algumas opiniões médicas, ou você pode ter algum congresso, alguma abordagem mais científica da vida, alguma coisa que te traga um certo norte e ao mesmo tempo um desapego. Mas o desapego, ele não necessariamente... Aliás, o desapego não é ruim, tá? Pode até ser assim uma situação que você queria dominar há muito tempo, mas você tinha um receio, eu vou deixar essa pessoa sozinha, eu vou deixar aquela pessoa na mão. Então, eu sinto que você pode conseguir um tempo para você, e é um tempo que vai ser, não é simplesmente para descanso, para fazer nada, é um tempo de envolvimento intelectual, mais científico, né? Você realmente pode acabar precisando ir a algum lugar, ver uma palestra ou dar a palestra, não sei. E tem até você pode sentir a sua dicção e o seu vocabulário melhorando. Se você já tem essa área da vida bastante desenvolvida, legal, vai ficar ainda mais. E se você... Eu sei porque eu já tive alguns clientes com medo de falar, né? Medo de comunicação. Se você tem medo de se comunicar, tem alguma questão que por alguma razão atrapalha a sua casa 2, que fala da voz, né, ou seu planeta Vênus. Então, é uma semana que você vai encontrar uma solução muito boa com relação à sua voz. A gente tem um 4 de ouros. Olha se não é o tal do desapego que a gente começou falando, o 4 de ouros invertido. Então, você pode ser uma pessoa que leve em consideração o que tá na sua rotina, o que está ao seu redor. E esse momento, talvez ele te exija uma certa escolha. Cuidado aí, é uma coisa que veio na minha cabeça. Cuidado para você não continuar escolhendo uma coisa que foi boa no passado e hoje em dia não é mais. E de repente necessita de uma certa reorganização, mudança na sua vida. É interessante porque muitas vezes quando a gente lida com o tarô, a gente esquece que a vida, ela não está completamente escrita. A gente tem fortes tendências, mas a gente tem o tal do livre-arbítrio, gente. Isso não tem como mudar, né? Então, você não vai ver a vida inteira de uma pessoa a partir de um tarô, de um mapa astral. Você vai ver as tendências que a pessoa trouxe, com certeza, da vida inteira, as tendências. Mas o que a gente faz diante de cada evento que está ali, isso com certeza ativa uma recompensa ou uma punição, isso ativa algum resultado, né, que seja. E da mesma forma, assim, mesmo que a gente tenha visto assim, nossa, essa pessoa aqui é o amor da minha vida. Se a pessoa amor da sua vida começou a ter uma vibração baixa, a se esquecer dela mesma, a cair nos encantamentos enganosos do que é mundano, se a pessoa se perde, você pode contribuir, claro, afinal é o amor da sua vida, mas para você ajudar, você sempre tem que se salvar primeiro, sempre, né? Você tem que estar com a sua sanidade ali primeiro. Então, não é porque uma coisa foi boa durante muito tempo que se ela começa a dar errado, que você tem que se apegar. Então, pensa nisso essa semana, foca nisso, olha, se começar a dar errado, se isso aqui não melhora, se isso aqui não vai pra frente, primeiro eu me salvo. Eu tô de olho nas pessoas, né? Não tô negligenciando, mas eu em primeiro lugar, né? Então, foca nisso. Olha aqui, um 3 de copas, então é uma celebração, acredito que para alguns até pode ser um negócio super simples, do tipo, as pessoas querem a sua presença e você estava desaparecida, tá? As pessoas querem de alguma forma falar com você, contar alguma história, alguma novidade, tem alguma coisa sendo falada a seu respeito, e
você aparece e aí de alguma forma isso se torna uma celebração, né? Poxa, alguém que não fala com você há muito tempo consegue te ligar ou mandar mensagem ou te encontrar. E aí você às vezes estava justamente se escondendo por alguns apegos aqui do passado, né? Estava se escondendo, estava se apegando a quê? Que talvez não seja mais real, né? Aquilo que você estava se apegando. Então, uma semana que, de novo, o 3 de Copas é uma carta para mim que fala muito de conversas também. Tem o elemento aí das tacinhas, então às vezes é uma conversa num restaurante, num barzinho, ou quando tem essa troca aqui, né? Estou recebendo alguém e tenho um chá, um café, um vinho, não sei. E novamente enfatiza o chakra laríngeo, a capacidade de falar. Para algumas pessoas pode até ser a coragem de falar algumas coisas que sentia, mas tinha medo. Tinha medo de falar porque tinha medo que fossem pensar que era uma grande bobagem. E aí eu, né, mais ou menos como o grupo anterior, eu pergunto o que é, o que não é uma grande bobagem ou o que é super sério, né? Vamos levar a vida com uma visão diferente, não cartesiana, tá? Então relaxa. Acho que é uma semana para você relaxar um pouco mais. Aqui a Rainha de Copas. Eu acredito que tem alguém te recebendo, tá? Então até pode ser que alguém queira te receber. Né? Às vezes alguém vai te convidar para um tratamento, por exemplo. Você ganha uma massagem, um vale massagem, você ganha algo que tem a ver com um tratamento pessoal, algo que tem a ver com o teu bem-estar, tá? Com se cuidar, o tal do autocuidado. É claro, pode ser a figura da mãe, pode ser a sua mãe, pode ser uma figura materna, pode. Mas existe aqui a ideia de alguém cuidando de você em algum nível. E essas figuras, elas estão em diversos lugares. Às vezes a figura materna é um pai, às vezes a figura materna é uma amiga, um amigo, tá? Mas tem uma figura aqui muito importante que vai querer cuidar de você. E para quem vai para esse lado mais da espiritualidade, mesmo que você esteja numa semana com uma conexão forte ali com a intelectualidade, com a ciência, que você vá estudar alguma coisa de uma forma mais oficial, científica, né? Às vezes você vai, de fato, dar um passo importante com relação a se aperfeiçoar em alguma área de carreira, de trabalho. Mesmo que você vá para esse lado, tem alguma pessoa ao seu redor que, se você tá aqui, é claro que você gosta desses assuntos, mas pode ter alguma pessoa ao seu redor que igualmente gosta muito de tarô, astrologia, oráculos, né, de tudo que trabalha com a espiritualidade. E essa pessoa, ela pode te ajudar também, vai te dar um cristal de presente, vai fazer um reiki em você. Tem alguém que vai cuidar de você em algum nível. E se não, hein? Claro que sim. Então, uma outra carta que vem em peso a respeito disso é a Rainha de Ouros. Uma outra coisa que aparece aqui é aquela sensação de acolhimento do tipo, nossa, você saiu... gente, simbolicamente, tá? É que às vezes vem uns exemplos na minha cabeça meio extremos, mas vamos supor, você saiu de um cativeiro e agora a sua presença está sendo celebrada e você está sendo muito cuidado ou cuidada depois de uma fase meio difícil ou de algo que exigiu aí um suor da sua parte para se realizar. Então tem a celebração, a gente tem um coelho aqui que fala muito sobre a prosperidade, sobre a multiplicação, né, a abundância. Então com certeza, para muitos de vocês pode ser um caminho legal no campo do trabalho, né, que se abre e com boas conexões, aquela ideia de você conseguir um lugar que é confiável para trabalhar, um contrato bom, tá? Então, e tudo isso começa com uma certa energia de desapego, com a lembrança de que aquilo que já foi bom pode não ser mais, e aí cabe a gente aceitar ou não. Às vezes as coisas são recicláveis, sim, mas para que algo se recicle, é a tal da história de que é preciso fazer diferente, muitas vezes demanda uma viagem nossa, né? Simbolicamente demanda uma mudança completa nossa, né?
identidade, de falar outra língua, tá? Então tem algo muito legal aqui nessa semana. Você até pode desejar aprender uma outra língua, porque vem essa necessidade de você ter coragem de falar, tá? E então essa celebração, alguém que quer cuidar muito de você, pode, claro, ter mais de uma pessoa desejando sua presença, porque a gente tem uma rainha de copas e tem também uma rainha de ouros. E com essa rainha de copas, é uma pessoa que tem muito peso, viu? Uma pessoa muito importante para você. E que se você não conhece, se você ainda vai conhecer, você vai ver o tamanho da importância que essa pessoa vai ter para você. Uma forte referência mesmo. É uma pessoa que pode parecer sensível, mas não é. É até um pouco perigosa para pessoas que tentam tirar alguma vantagem dessa figura aí. E é alguém que pode, de alguma forma, cuidar do seu caminho, né? Do tipo, eu tô te administrando, tô te agenciando. Pode deixar que eu vou te orientar e vai ser ótimo. Tá? Então tem uma figura importante aí, bem próxima a você. E a gente tem aqui a energia da morte invertida, acho que casa demais com o 4 de ouros, porque é aquela história de o que será que não está bom como foi? Será que já cumpriu o propósito? Tá na hora de dizer tchau? Será que eu só preciso desocupar a minha casa, né, para fazer uma dedetização e depois eu volto? Tá, mas tem alguma coisa aí que você vai ter que desocupar ou mudar. Aí você fica um tempo fora, faz essa imersão aqui num conhecimento, conhece pessoas que vão cuidar de você em algum nível, vão te orientar muito bem, né? Pessoas referências mesmo. E depois talvez você tenha que voltar, tá? Agora deixa eu voltar para minha realidade, deixa eu ver o que eu faço com aquele problema que eu sei que eu tenho que resolver. Mas agora eu já sou outra pessoa depois dessa viagem aí simbólica de todos os aprendizados que eu tive essa semana, tá? Então, gente, eu acho que vai ser bastante importante. É como se você tivesse que fazer algo, mas você não tá na mão, você não tá sozinho, você não está sozinha, né? Você vai ter toda uma orientação no meio do caminho para resolver essa pendência. Então, eu espero que seja uma excelente semana. Um grande beijo.